Bom dia, a paz, Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aí com um tema muito forte, né, que Deus tem dado sobre, né, quando Deus rejeita, né, na semana passada, Deus aí falou, né, do chamado de Deus, mas agora nós vamos ver quando Deus nos rejeita, né, quando Deus rejeita uma pessoa ou quando Deus rejeita uma nação, né, nós vamos ver aqui através da palavra do Senhor, né? Até aqui ele já tem me dado 5 dias, né, de ministração, ainda falta uma, mas eu creio que o Senhor vai me conceder, porque uma ele me deu ontem no culto, né? Culto de domingo aí, eu estava no meio da palavra, ele me deu uma das palavras, então eu creio que quem começou a boa obra vai finalizar. Então eu peço que você esteja atento ao tema, vou trabalhar em cima do tema, mas nós vamos ver também, né, no decorrer da palavra, que tem os dois lados. Mas o foco é quando Deus, né, rejeita, tá bom? Então eu vou usar o exemplo de algumas pessoas aqui, de algumas situações. Então nós vamos ler no livro de 1 Samuel 15, que diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais mais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então eu vou dar uma paradinha aqui. Olha aqui o que a palavra do Senhor está dizendo, que Deus enviou Samuel, lembra, né, do chamado de Samuel, a gente falou na semana passada. Deus enviou o profeta Samuel a falar para Saul, porque Saul tinha sido levantado rei por conta que o povo queria, porque queria um rei, né? O povo não queria mais que Samuel, a família de Samuel estivesse na frente, né? Porque Samuel foi o último juiz, né? Ele que julgava, então pediram um rei. E aí, né, Deus pegou e levantou Saul, Deus levantou não, né? Deus permitiu o povo escolher ali, né, Saul como rei. E aí ele foi, né, escolhido, ele foi chamado, né? Era sim ungido de Deus também, né? Tanto que ele foi tomado pelo Espírito Santo. Mas olha aqui o que Deus mandou ele fazer. Deus enviou Samuel e falou: olha, você vai contra os amalequitas, né, Ameleque, porque ele se levantou contra o meu povo. E você vai matar tudo. Não quero que sobre nada. Não sobre criança, não sobre animal, não sobre ninguém. Você vai matar a todos. Tanto o líder quanto, né, os que estão aí junto com ele, a nação dele. Você vai destruir tudo. E assim Saul fez, né? Assim Saul fez pela metade, porque Saul chegou até obedecer. Saul foi, matou o povo a fio de espada, né? Só que teve um porém. Por que ele serviu pela metade? Porque Deus falou que não era para poupar ninguém.
Ninguém, Deus falou que não era para poupar. Só que ele poupou o melhor do gado, ele poupou o melhor das ovelhas ali, e ele poupou o líder, né? Ele não tirou a vida do líder, sendo que Deus tinha ordenado, né? E aí nós vamos ver aqui, ó, olha o que aconteceu. No versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, olha, Deus já começou a falar com Samuel de novo. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Olha quando Deus se arrepende, né? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então olha o profeta aqui, né? Às vezes as pessoas pensam, não, mas Deus, né? Deus está ouvindo o profeta, Deus não sei o quê. Olha, Samuel ficou triste com a situação. Samuel se pôs a chorar para Deus, clamou. Mas quando Deus rejeita, irmão, não adianta. É a pessoa com Deus. A pessoa, se ela continuar orgulhosa, de coração duro, né? O fim dela, né? Eu não vou depois dar aqui o exemplo de Saul, qual foi o fim dele, né? Então, vamos continuar aqui a leitura, tá? Ó, você vê que Samuel continuou, né? Clamando, porque ele se entristeceu, né? Mas diz aqui, ó, no versículo 12: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Então chegou até a Samuel a notícia onde estava Saul, né, o que ele estava fazendo. Ó, veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço, né? Então olha aqui, Saul tentando esconder o que fez, Saul tentando mentir, cobrir o seu erro, e ainda achando que estava certo. Ele pegou e falou: olha, eu fiz aquilo que você me mandou, né? Eu fiz ali tudo que você me deu ordem, né? Só que aí Samuel já sabia, porque Deus revela sempre antes, irmão. Deus sempre revela pro profeta, né? Não adianta querer fazer as coisas escondidas, não, porque de profeta de Deus ninguém esconde nada, não, porque Deus revela, né? E aí ele pegou e falou: tá, você obedeceu, mas que balido de boi é esse? Que barulho de boi é esse? Eu tô escutando, né? Mas não era bem que ele estava escutando, é que ele sabia o que estava acontecendo, né? E aí no 15 diz aqui, ó: respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, ele já pegou e começou a dar explicação por que fez aquilo. Não, o pessoal trouxe, ele não assumiu a culpa dele. Ó, o pessoal trouxe do melhor, né? Para poder a gente sacrificar para Deus. Mas olha aqui, ó. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruíram totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor designado e destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, olha aqui, ele não queria assumir o erro dele, né? Aqui Samuel pegou e falou: não, mas Deus não te levantou rei, você é o líder, você é o cabeça, né? Deus não te constituiu rei, Deus não mandou você fazer isso aqui.
E ele, não, mas eu fiz o que Deus mandou, só que o povo, né? A pessoa não assume o seu erro. A pessoa sabe ali, ó, de coração duro. É uma pessoa soberba, não aceita tá errado, né? Não se conserta. Fica com desculpinha, achando que tá agradando a Deus, falando não, mas separou que é para poder oferecer para Deus. É oferta para o Senhor. Irmão, Deus não tá em oferta de pecado não, né? Não vai achando que você muitas das vezes vai estar ali numa prostituição, vai levar sua amante para casa de Deus, vai falar: "Não, nós vamos se converter". Não, você tem que se converter com a sua esposa, né, com a amante. Não é com o amante. Não é fazendo coisa errada. Não é você pegar, né, tá lesando a empresa. Não é dessa forma, né? Olha aqui, ó, que o Senhor diz na palavra, ó, no 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, olha aqui o que ele deixou claro. Olha, né? Samuel disse para Saul, ó, porventura Deus não tem mais prazer na obediência do que em sacrifício? Deus, ele não pediu sacrifício nesse momento, Deus pediu obediência. Deus deu uma tarefa para ele concluir, e ele tinha que concluir essa tarefa. Não fazer pela metade, não ficar com desculpinhas. E Deus deixou aqui claro que quando nós não obedecemos, né? Quando nós praticamos a rebelião, porque ele não fez sozinho, foi junto com o povo, né? Indo contra a vontade de Deus ali. A rebelião, ela é um pecado, é como se fosse um pecado de feitiçaria. A pessoa quando está rebeliada é como se ela estivesse fazendo feitiçaria, como se ela estivesse, vamos dizer, ali numa macumba, né? Então, olha como Deus vê. Deus vê que quando você tá ali, ó, rebelde, né? Querendo rebeliar o povo, fazer o povo pecar junto, é tido ali, ó, como, né, um pecado de feitiçaria. E mais, ele diz aqui, ó, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Nós sabemos que não devemos idolatrar. E a idolatria não é só você ver uma imagem e idolatrar aquela imagem, né? Tem isso sim em algumas religiões, mas a idolatria, Deus está falando aqui, ó, é a obstinação também, né? A pessoa obstinada a fazer o que é errado. Ela tá no coração dela, Deus está falando, não, filho, se conserta nisso aqui. Ele, não, eu tô obstinado, eu quero, não, eu quero casar com essa mulher, não, eu quero, né, pegar isso aqui. E Deus falando, não, né? Ou vamos lá, parece até algo simples, né? É um divórcio. Deus falando para a pessoa, não se divorcia, né? Dá um exemplo de coisas que Deus pode falar. Não tô falando que tem alguém que tá precisando. Mas às vezes Deus está falando, ó, Deus já usou um, Deus usou outro, Deus falou, deu em sonho, Deus já, de várias formas, pegou e falou, ó, não se divorcia, né? Não se separa, espera no meu tempo. Aí a pessoa, não, eu quero separar, porque eu quero viver minha vida, porque eu preciso de outra pessoa, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Eu quero ser livre, não sei o quê. Aí, naquela obstinação de se separar, o que acontece? Tá desobedecendo a Deus, tá praticando a idolatria. Por quê? Porque tá colocando a própria vida em primeiro lugar. Tá colocando as próprias vontades em primeiro lugar. É que nem um emprego, Deus está falando, olha, filho, esse emprego aqui vai te tirar da minha presença, né? Você não vai ter tempo de me buscar. Não, mas a pessoa tá ali, ó, obstinada. Não, mas eu preciso desse emprego, eu preciso desse trabalho, eu preciso desse dinheiro, porque olha que dinheiro é um salário bom, tem várias coisas boas, mas a pessoa não quer porque quer ir naquele emprego, sendo que Deus já falou que não é, por conta que vai tirar da presença de Deus. E aí o que acontece? A pessoa obstinada, né, pela própria vontade, ela tá praticando o pecado contra Deus de idolatria, né?
Então, para você ver como Deus está vendo. E aí Deus pegou e falou: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, porque ele, quando começou a desobedecer, ele estava rejeitando o próprio Deus, né? E aí, ó, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, né? Deus aqui, ó, já deixou claro: eu te rejeitei, Saul. Eu te rejeitei, não quero mais saber de você, né? Deus deixou claro que ele rejeitou, né? E aí, ó, diz assim, ó: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Continuou falando que a culpa era do povo. Continuou jogando a culpa nos outros, né? Ao invés de assumir totalmente a sua culpa, porque ele era o rei, ele era o líder, né? Mas não, né? Já continua aqui, ó. Aí você vai ver que ele não mudou. Você vai ver aqui na leitura que, tipo, ele tá pedindo perdão, né? Tá meio que, parece que ele tá assumindo o erro, mas ele não tá assumindo o erro, ele não assumiu não. Olha aqui, ó. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que o adore o Senhor. Olha aqui, ó. Ele tá dizendo o quê? Ele não estava arrependido, mas ele não queria ficar perante a sociedade, né? Envergonhado, né? Ele não queria que a sociedade viesse descobrir o que aconteceu com ele, né? O que Deus falou para ele em questão à rejeição. Ele queria viver uma vida de aparências, né? E aí olha aqui, ó. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então ele repetiu, né, ó. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então olha aqui, né? Saul queria, porque queria convencer o profeta, né, a encobrir o seu erro, a manter a aparência, a manter as aparências, né? E aí acabou rasgando, Saul ali acabou rasgando a orla do rei não, de Samuel. E aí Samuel pegou e falou: ó, deixa eu já aproveitar e dar o decreto de Deus. O teu reino foi quebrado, mas Deus já levantou um que vai ser melhor do que você. Deus já levantou essa pessoa que vai ficar no teu lugar, né? Quando Deus tira um, irmão, pode ter certeza que Deus já tem outro preparado. Deus já escolheu a benção, né? Quando Deus tira uma liderança, ele já tem um líder melhor para colocar na frente, né? Nós vimos esse exemplo sobre o profeta, o chamado do profeta Samuel mesmo, né? Que foi retirado, meu Deus do céu, deu um branco agora na cabeça, meu pai. O Eli, né? Foi tirado o profeta Eli e Deus levantou o profeta Samuel. E olha só, que bênção de Deus, Samuel, né? Então vamos lá. Ó, no 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Ele tá querendo dizer de Deus, ó. Deus não mente e nem se arrepende. Porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não é homem. Quando Deus fala, filho. No 30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém. Olha aqui, ó, que eu tô falando que ele não tá arrependido. Honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Então olha aqui de novo, ele não se arrependeu, gente. Ele até falou: pequei. Ah, tipo, tá, eu sei que eu pequei, mas volta comigo e honra, né? Honra-me, porém, agora, né, na frente do povo, que nem eu falei, vivendo de aparência. Tem pessoas que preferem viver de aparência, né? E aí é na aparência que, ó, a cipuada come solta, né? Então, não viva de aparência. Se tá errado, reconheça verdadeiramente seu erro, né? Saia do erro, porque não tenha seu fim igual de Saul. Não tenha o seu fim igual de Saul. O fim de Saul foi triste, irmão. Foi, nossa. E ele não trouxe fim só para a vida dele, acabou, né, refletindo na casa dele, na família dele.
teve um reflexo ali, né? Acabou sendo atingido os filhos. Então, assim, irmão, né? O que eu aconselho através da palavra de Deus é que é melhor obedecer do que sacrificar, como aqui acabou de falar, né? É melhor que a gente obedeça a Deus, negar a própria vontade, negar o próprio eu e fazer a vontade de Deus do que ficar andando segundo a vontade da própria carne, né? E aí, olha aqui, ó, no capítulo 16, bem no comecinho, eu vou ler só um versículo para você ver que Deus já tinha levantado outro, ó. E olha o que Deus também falou para Samuel, porque Samuel, você viu aqui no finalzinho da leitura que Samuel desceu com Saul para ir fazer o que ele pediu, né? Aí olha o que Deus disse aqui, ó, em 1 Samuel 16, de versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, né? Deus está falando, até quando você vai ter pena de Saul, Samuel? Eu já não falei que eu já rejeitei ele? Por que você vai ter pena? Por que você vai fazer o que ele está pedindo? Né? Aí Deus pegou e deu uma ordem para ele, ó. Enche no mesmo versículo ainda, tá? Eu vou ler só o versículo 1. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então aqui, ó, Deus já tinha escolhido. Ele falou, ó, não tem para que você ter pena desse daí não, porque ele é rebelde, ele é desobediente, porque não era a primeira vez que Deus tinha falado com Saul. Deus já tinha dado outras ordens e ele também fez a mesma coisa, ele desobedeceu e também culpou o povo. Ele nunca assumia o seu erro, é que nem uma criança ele, né? Nunca assumia que estava errado, né? Sempre culpava alguém. Então, quando você vê uma pessoa, não, minha vida tá assim por causa de fulano, não, isso tá acontecendo por causa de ciclano, nunca assume seu erro, né? Pode ficar em paz, que isso daí é povo rebelde, né? Porque quem tá mesmo na presença de Deus, ele consegue, não só na presença de Deus, mas quem é humilde, né, de coração, ele consegue ver onde tá errado, né? E não ficar ali, ó, colocando a culpa nos outros, né? Do que tá acontecendo, né? Que nem muitas das vezes no casamento fala, não, a culpa foi do meu marido porque fez isso de errado, não, a culpa foi da minha esposa, mas não consegue olhar para si mesmo e ver aonde foi que errou. Não, eu fui mandado embora porque a culpa do meu patrão, que é ruim, que é isso, que é aquilo, mas não consegue ver as faltas que estava tendo na empresa, né? Então as pessoas gostam muito de atribuir, né, a culpa sempre pro outro, mas você tem que saber que é 50% de cada um. No caso aqui, né, quem errou totalmente foi Saul, né, que pegou ali, pecou, porque ele era o líder, ele que tinha que ter uma palavra firme, mas ele não teve. E aí, vamos lá, vamos ver o final de Saul, né? Saul, ele sendo rejeitado por Deus, ele continuou sendo rei, né? Mesmo sendo rejeitado, ele passou um tempo como rei. Por quê? Porque Deus estava preparando a Davi. Davi era o filho de Jessé, né? O belemita ali. Então, Davi passou por uma grande perseguição. Davi ali, ó, por várias vezes, Saul tentou tirar a vida dele. Por quê? Por conta que Saul sabia que ele tinha sido rejeitado por Deus. Então, quando Deus rejeitou, Saul começou a ficar perturbado. Os demônios perturbavam Saul, né? Ele já não dormia direito, ele já não tinha, sabe, aquela vida. E aí, o que aconteceu? Deus enviou ali Davi para auxiliar, né? E Davi começou a ser honrado, a nação começava a aclamar o nome de Davi, e isso gerou ciúmes e inveja, né? Em Saul. Então Saul começou a perseguir, tentou tirar várias vezes a vida, né, de Davi, só que Deus falava o quê? Deus falava, né? Deus colocava temor no coração de Davi para não tocar, porque era ungido do Senhor. Tanto que Davi, quando chegou a cortar a orla da veste de Saul, falou, ai de mim, né, tocar no ungido de Deus. Então, por mais que ele tivesse sido rejeitado, né, por Deus, por mais que soubesse que tinha sido rejeitado, Davi não podia ali tocar em Saul, né? Então, não importa se Deus, não, mas eu sei que Deus já rejeitou fulano, já rejeitou ciclano, mas não cabe a você tocar em ninguém. Não cabe a você fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Teve um vídeo que eu falei que eu fui perseguida,
né? Que eu fui um tempo perseguida dentro da casa do Senhor. E nessa perseguição eu falava, Senhor, eu não tô aguentando, porque foi mais de um ano sendo perseguida, né? Falava, Senhor, eu não tô aguentando essa perseguição, não tô aguentando isso. Eu orava por aquela pessoa. Tinha dia que eu falava, Senhor, eu não quero mais orar por ela, meu coração tá cheio de amargura, né? Eu tô me sentindo muito mal com essa situação, com o que ela fazia, porque ela não perseguia só a mim, mas perseguia meus filhos também, né? E aí eu falava assim, ó, minha vontade não era de orar pelo bem dela não, né? Eu ainda era recém-convertida, eu falei, minha vontade não era de orar pelo bem dela não, mas eu sei pela tua palavra, né? Que nós devemos orar pelo bem, que o Senhor também não aceita oração contrária. Então, vou orar para o Senhor abençoar, mas meu coração tá cheio de amargura, tá sujo mesmo, eu sei que meu coração tá sujo. E eu falava para Deus, falei, Senhor, eu terminei, porque eu orava, né? E pedia para Deus limpar meu coração, mas ainda tinha algumas vezes que era mais difícil sair, por causa da intensidade do que ela fazia, né? Aí eu peguei e falava para Deus assim, Senhor, eu ainda tô com meu coração sujo, mas eu não quero ficar com meu coração sujo. Eu quero que o meu coração esteja limpo. Por quê? Porque a falta de perdão amarra a minha vida. Eu não quero minha vida amarrada por causa de uma pessoa, né? Eu falei, eu não quero perder minhas bênçãos por causa dela, não. Se ela não quer, é problema dela, né? Que o Senhor abençoe, que o Senhor desperte, né? Pela salvação até da alma dela, que eu vejo como uma alma, né? Eu falei, às vezes a gente, no decorrer da caminhada, acaba perdendo a visão. Eu falei, dá a visão a ela, se converte, salva e tal. Ia profetizando coisas boas, né? Mas eu falava no final, Senhor, meu coração ainda tá machucado, ainda tá assim, tá assado. Fala, Senhor, em nome de Jesus, cura meu coração. Não sei como é que o Senhor vai fazer, não, mas cura, limpa isso aí. E aí acontecia, né? Deu naquela noite ali, eu dormi, aí eu sonhava com ela, né? Eu sonhava que, né? O sonho que eu tive com ela é que assim, eu tava passando na frente da igreja e ela via uma situação de uma pessoa que queria praticar o mal contra a minha vida e ela me ajudava, né? Ela me livrava daquele mal ali. E ali a gente se perdoava, né? Na hora que ela me colocava para dentro da igreja, a gente se perdoava, tudo. E eu sentia no sonho que eu tava perdoando, né? Então quando eu acordei, já acordei diferente. Eu já acordei sem aquela dor no peito, já acordei, né, sem aquele sentimento. E vida que segue, só que ela continua me perseguindo, né? Que nem Saul fez, né? Até o dia, porque Deus sempre falava que ia descer com justiça, Deus sempre falava que ele que ia tirar o joio do meio do trigo, que não era para pôr a mão. Quando os outros começavam a falar mal dessa pessoa, porque é um mau testemunho, então os outros começam a falar, né? Então eu saía de perto, eu não gostava, porque eu não gosto quando fica falando dos outros, né? Assim, se levantando contra o ungido de Deus, porque quem faz justiça é Deus, né? Não tem pra que ficar falando mal. Então eu saía de perto, tudo, né? Pra não ser conivente com aquilo, porque senão como é que Deus ia fazer justiça na minha vida se eu fosse conivente com o erro também, né? Então a gente tem que sair do meio do povo que tá errado, né? Então, olha aqui, ó, o fim de Saul, né? Por mais que Deus não tenha, a princípio, dado o fim, que às vezes as pessoas pensam, não, Deus não vai fazer justiça. Olha o que aconteceu aqui, ó, no 1 Samuel 31. A gente já vai finalizar. Diz assim, ó. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Os 3 filhos de Saul morreu, ó. Agravou-se a peleja contra Saul e os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já estava morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Então você vê, todos aqueles que estavam com Saul morreu.
né? Quando você anda com uma pessoa que já foi rejeitada por Deus, você anda com uma pessoa que está errada, você muitas das vezes acaba pagando o preço, juntamente com ele, né? Olha aqui, ó, olha que ponto ele chegou, ele querendo continuar vivendo de aparência. Ele falou pro escudeiro dele, pegou e falou assim, ó, pega sua espada e tira a minha vida, né? Para que esses daí não venham tirar. Tipo assim, eles não cantem vitória que eles fizeram. Tira você a minha vida. Só que o escudeiro pegou e falou, não, eu vou praticar isso nada. Vou matar meu líder nada. Vou praticar o assassinato nada, né? Aí o que aconteceu? Ele mesmo, a perturbação na vida dele era tão grande que ele mesmo, né, foi ali e se lançou sobre a espada, cometeu suicídio, porque a pessoa fica perturbada, a pessoa fica louquinha. Então você vê aí, né, muitas pessoas acabam cometendo suicídio, tudo. Aí já a gente vê na Bíblia o que acontece, o porquê, né? Porque começa a viver uma vida de aparência, mas o que ela tá sofrendo em casa é insuportável, ela não aguenta, a tal ponto que chega uma hora ela mesmo quer dar fim ao que ela tá vivendo, né? Mas por causa de quê? De uma desobediência, de uma rebeldia. Ele continuou, até no dia da morte dele, continuou querendo viver de aparência. Ele nem sequer pensou nos filhos que morreram. Ele temeu pela vida dele mesmo. Ele temeu a vergonha da vida dele, né? Então você vê um exemplo aqui de quando Deus rejeita, o que acontece. Quem tá próximo acaba ali, ó, pagando o preço junto, né? Era para que isso acontecesse? Não. Aí você vê muitos exemplos hoje em dia, quando uma pessoa tá no bar, vai pro bar com os coleguinhas. Aí, vamos dizer que a pessoa que foi com, né, você foi com um colega que você não faz nada de errado, mas o colega faz. Aí, o que acontece? Chega ali uma pessoa para dar um tiro no colega e sai dando tiro em todo mundo que tá próximo. Teve um lugar de São Paulo, acho que foi Osasco, que alguns anos atrás aconteceu isso. Um monte de pessoa levou tiro, né? No tiroteio, mas porque estava atrás de uma pessoa lá. Então, pessoas foram atingidas porque estava perto. Então, sai de perto daquele que está rebelde, daquele que está desobedecendo, para tu não pagar o preço junto com essa pessoa, né? Sai de perto. Sai de perto para você aí, ó, não perder tua paz, não perder tua vida. Sai de perto daquele que quer dar errado. Então, aqui, ó, a palavra do Senhor, ela é como um aviso, né? Hoje a gente vimos aqui quando Deus rejeita a pessoa, não adianta pegar e ficar, não, eu pequei, tá? Eu pequei, mas fala só de boca, não reconhece de coração, não se arrepende de coração. Não adianta, Deus ele quer ver realmente um coração, sabe? Humilde que reconhece seus erros. Tem outros exemplos na Bíblia que os homens não precisou perder a vida, não. Deus anunciou também o que estava acontecendo, né? Deus anunciou que ia descer com espada, com morte, tudo. Só que o povo se arrependeu. E nisso que se arrependeu, Deus perdoou, né? Porque teve um coração humilde. Mas Saul, em nenhum momento, ele teve um coração humilde. Ele era soberbo mesmo. Era um homem orgulhoso, soberbo. Queria estar por cima sempre. Até na hora de morrer, você viu, né? Queria estar por cima. Então, né? É um povo que Deus rejeita. É uma pessoa que não tá nem aí para Deus, né? Deus dando aviso, não tá dando crédito. Deus rejeita, fazer o quê? E não adianta ficar com dó, não adianta ficar com pena. Nós vimos aqui como Deus falou para Samuel, né? Então hoje nós falamos aí sobre Saul, mas no decorrer da semana teremos outras palavras, né? Não tenha como particular, porque eu nem conheço todo mundo, né? Então isso aqui é para que todos venham ouvir, e isso serve como lição para mim, que o melhor é obedecer do que sacrificar, né? Então eu vou praticar a obediência, cada um que pratique o seu, né? Pega a palavra de hoje, veja o que você precisa, né, melhorar aí, onde você estava errando. Ore a Deus, Senhor, em nome de Jesus, mostra onde eu estou desobedecendo, Senhor, mostra aonde que eu estou indo contra a tua vontade, né, para que eu venha me consertar, porque eu não quero que o meu fim seja como o de Saul, não, em nome de Jesus. E assim Deus vai te mostrar e Deus vai te ajudar, tá? Porque Deus ele nos ajuda, porque sozinho a gente não consegue mesmo não, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amanhã nós temos mais palavras.